Então, bora lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Del, sou o fundador da comunidade, sou coautor do livro de Azabiques, trabalho como administrador de rede, sou professor universitário e eu estou aí na comunidade de software livre em geral faz um bom tempo e com os Zabiques também faz um tempinho aí. Aí estão os meus contatos. Bom, primeira coisa que eu queria dizer, que é muito importante, é que essa palestra não é só minha, essa palestra foi escrita a 4 mãos. Infelizmente o Thales não pôde estar aqui, mas eu vou representar ele aí. O Thales está fazendo ciência da computação, trabalha há 8 anos como desenvolvedor de software, com foco em ERP, entusiasta da filosofia open source, e aí ele mandou essa frasezinha: linguagens de programação são ferramentas, o importante é resolver o problema do cliente. E isso casa muito com o que eu vou falar hoje. A minha palestra tem 2 objetivos, que o primeiro é fazer uma prova de conceito, mostrar para vocês algum dos recursos recentes da ferramenta e como a gente pode utilizar eles. E o segundo é trazer essa mensagem que o que importa é a gente resolver o problema do cliente. Então tá os contatos do Thales aí. A piadinha de sempre, né? Enquanto existia a conferência, o Thiago estando aqui ou não, depois ele vê o vídeo. O código está lá no GitHub. Bom, eu vou fazer uma introdução rapidamente para dar uma nivelada em todo mundo. Eu não sei quantos têm esse conhecimento, então vamos falar um pouquinho de URL, URN e URI. Bom, a URL que a gente conhece é o localizador de recursos universal. Então ela vai nos dizer qual é o host que a gente quer acessar. A URN é o nome de recursos universal. É qual o recurso que eu quero acessar naquele host. Que aí está aqui, por exemplo, /programação. E a URI é a junção do protocolo com os outros 2 itens. Então, a URI vai unir o protocolo ao host, ao recurso que eu quero buscar. Muito bem. O HTTP, o protocolo HTTP, tem vários métodos que também são chamados de verbos. Então, o primeiro verbo que a gente tem é o GET, que é o mais comum de todos. Toda vez que a gente acessa um site e dá um Enter, a gente está fazendo um GET. Eu quero ir lá buscar a representação de um recurso. Isso pode ser um arquivo, isso pode ser um XML, um JSON, etc. Bom, então aqui um exemplozinho de GET usando o cur. Todos os meus exemplos vão ser em cima da API que a gente desenvolveu para essa apresentação. Então aqui, ó, ele me trouxe um resultado, que vocês já estão vendo que é um JSON, que tem 3 registros, tá vendo? Nós temos 3 livros aqui. Então o GET foi lá no endereço e me respondeu o que tinha naquele endereço. Muito bem. Depois a gente tem o POST. O POST é utilizado quando a gente quer criar um novo recurso. E um detalhe importante é que os dados vão no corpo da requisição, ok? Então, um exemplo aqui de POST, também usando o cur por enquanto. Passei o cabeçalho, que o tipo de dado é um JSON, e aqui, ó, no campo, no corpo da mensagem, eu estou criando um 4º registro. Beleza, ele me respondeu aqui que deu tudo certo, ele conseguiu fazer o post lá. Então, se eu desse um GET agora, eu vou ter 4 registros e não mais 3. E depois eu tenho o PUT. O PUT permite que a gente guarde um recurso na URI fornecida. Se o recurso não existir, ele vai ser criado.
Porém, se ele já existir, ele vai ser atualizado, e é para isso que o put é mais utilizado, quando eu quero atualizar um registro. Muito bem, vamos fazer um put aqui. Novamente, eu passei que o tipo de dado é uma aplicação JSON. Lembrando, o pacote sempre tem que ir aqui, as informações no data, e agora eu estou alterando o registro 2 para de A a Zabbix. Estou alterando um registro que já estava lá gravado. E a resposta foi, ok, foi alterado o registro 2. Tranquilo até aqui? Beleza. Depois eu tenho o head. Se eu quero fazer uma consulta rápida e buscar só os cabeçalhos daquele endereço, eu uso o head. Então ele me deu um 200, está tudo ok. Ele me respondeu o tipo de dado que tem lá e ele me respondeu qual aplicação que está respondendo isso. E sim, nós estamos usando o ASP.NET. Então a gente quis trazer também um diferencial aí, porque o pessoal está trazendo muita coisa de software livre, ok. A gente também é entusiasta de software livre. Não sei quantos estão acompanhando, mas a Microsoft tem feito um movimento muito grande também em se aproximar do software livre. E o core do .NET está lá disponível no GitHub, inclusive. Então a gente quis também trazer um exemplo aí de uma aplicação usando outra tecnologia. Maravilha. Depois eu tenho o método de delete. Eu quero excluir um recurso especificado. Então fui lá e removi aquele índice 4 que eu tinha criado. Respondeu que sucesso, o item foi removido. E depois eu tenho outros que eu não trouxe exemplo, eu só vou comentar deles, que é o trace. Para que a gente usa trace? Por exemplo, para mim verificar se tem um proxy reverso no meio do caminho. Então, ele faz a mesma requisição e verifica se houve alterações no meio do caminho, se tinha alguém intermediário ali. Você pode pegar isso pelo trace. Você tem o options, que vai retornar para você todos os métodos HTTP suportados naquela URL. Porém, dependendo de como foi feita a aplicação, geralmente quando você tenta fazer um verbo não suportado, as boas práticas é que a aplicação já te responda, olha, eu não suporto esses métodos e os métodos que eu suporto são esse. Beleza. E depois eu tenho o patch, que serve não para mim atualizar um recurso inteiro, mas para mim atualizar apenas parte de um recurso já utilizado. E o connect, que é utilizado, por exemplo, quando você acessa um endereço pelo protocolo HTTP e ele te redireciona para um HTTPS, ele vai usar o connect para fazer essa transição. Tranquilo? Maravilha. Bom, todo mundo já entendeu minimamente como funciona o protocolo HTTP, os verbos envolvidos, e agora a gente entra na situação que a gente vive hoje. Tudo isso continua válido, porque é um protocolo, então a gente está falando de um alicerce, só que assim como a casa da gente, ao longo dos anos a gente muda a cor da pintura, a gente muda o tipo de móvel, e as aplicações não são diferentes. Então, lá na década de 90, a gente tinha o software orientado a espaguete. O que é isso? Você faz o software, quando ele está completo, você lança a nova versão. Passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, você lança a nova versão. Então não tem como separar. Você recebe um novo prato ali e pronto. Depois, lá na década de 2000, surgiu o software orientado à lasanha. O que é isso? É o MVC. Eu tenho uma única massa e aí eu vario o molho. Ou eu tenho vários molhos e eu vario a massa. Ah, você quer uma massa normal, você quer uma massa verde, você quer uma massa integral. Então, eu já consigo ter uma separação dos elementos, eu consigo já
trocar algumas partes, mas eu ainda estou engessado. E agora, finalmente, aí, depois de 2010, a gente tem o software orientado a Ravioli. O que é o software orientado a Ravioli? São os microserviços. Um ravioli sozinho não forma um prato, mas um conjunto deles forma um prato, forma uma refeição. Só que o que acontece? Tem um que tem mais molinho, tem outro que tem menos molinho, tem um caiu uma folhinha em cima, o outro não caiu. Então agora a gente consegue trocar pedacinhos de ravioli mantendo o prato funcionando. Então, quando a gente está trabalhando com microserviços, o Robert vai falar disso também, a gente literalmente, se a gente pensar no WhatsApp, no iFood, no Netflix, nesses grandes players que a gente costuma se inspirar, você está trocando a roda do carro com o carro andando. É isso que acontece com o microserviço. E aí a gente chegou num ponto que a gente tem empresas que o negócio dela é basicamente fazer API. E aí você fala assim, como assim o negócio da empresa é fazer API? Sim, o negócio da empresa é fazer API. Então, essas empresas e também os grandes players têm as soluções deles, a Amazon, a Google, estão atuando muito no quê? Na mesma ideia do sistema bancário. O sistema bancário tem aplicativo, tem internet banking, tem... Daqui a pouco você vai transferir dinheiro por pensamento, mas quem já trabalhou, já teve algum contato com o sistema bancário, sabe que isso vai pulando, 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 e lá na ponta vira um TXT para o mainframe. Então, o que as empresas estão fazendo é, eu tenho aquele legado que ninguém quer botar a mão. E o meu cliente exige aplicações mais modernas. O que eu faço? Boto uma API aqui no meio. Não mexo no meu legado, deixa ele lá funcionando, e eu crio uma nova camada para atender essas demandas. Então, muito do que essas empresas fazem é isso. Maravilha. Mas o que é uma API? Bom, de modo geral, uma API é a gente interagir com um software através de programação e não ter que ir lá e acessar um endereço ou rodar um executável, clicar na função. Então, de modo bem sucinto, é eu interagir com uma ferramenta através de programação. Beleza. E aí a gente tem outras coisas que vêm com esse universo de API. Por exemplo, o REST, que é um estilo de arquitetura que nos diz como a gente vai interagir com a aplicação, como a gente vai trocar esses dados nessas aplicações, e aí a gente pode trabalhar com uma série de formatos, como XML, HTML, JSON, etc. Muito bem. E aí a gente entra na palavrinha que nos interessa, o tal do JSON. De novo, de maneira bem sucinta, o que o JSON é? Um XML moderno. Todo mundo sabe o que é um XML, é fácil para a máquina interagir com o XML, é fácil levar uma aplicação de uma arquitetura para outra, levar esses dados de uma aplicação para outra, só que quando você, humano, senta ali na frente de um XML e vai ler aquilo, é de chorar. Então, o JSON fez o quê? Eu vou trazer essa mesma facilidade de interoperabilidade, de arquiteturas, de softwares diferentes, porém, é fácil para o humano ler um dado JSON. Beleza? Basicamente, ele é composto de duas estruturas. Uma coleção de chave e valor e uma lista ordenada, separada por vírgula, que a gente conhece na maioria das linguagens como um array. Basicamente, isso é um JSON. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês um trechinho. Eu tenho aqui uma classe livro, que ela tem dois registros. O primeiro registro, com um título e um preço, e o segundo registro, com um título e um preço. Então, está identadinho, tá?
tranquilo de eu entender o que está acontecendo nessa informação. Maravilha! Se eu pedir aqui a posição 0 do meu array e a propriedade título, eu recebo o título do primeiro registro. Se eu pedir a posição 1 do meu array e a propriedade preço, eu recebo o preço do segundo livro. E eu posso fazer coisas do tipo, eu quero até a posição 1. Então, 2.1, qual propriedade? O título. E aí eu recebi os 2 títulos. Agora eu estou falando o quê? Eu quero do registro 0 em diante. Qual propriedade? O preço. Por que retornou 2? Porque eu só tenho 2 registros. Se eu tivesse 50, eu estou falando do 0 em diante. Eu receberia as 50 posições aqui. Então, beleza, agora a gente já está mais familiarizado com o JSON. Quem nunca viu já tem uma noção do que é isso. E aí agora a gente pode entrar na parte dos ABICs. Então, a primeira coisa, se eu estou trabalhando com API, eu vou ter preocupações do tipo, a API está no ar? Será que ela está lenta? O tempo de resposta é acessível? Se ela está fora, qual é o código de retorno que eu estou recebendo? Então, esse tipo de informação nada mais é do que a função dos ABICs de sempre de monitoramento web, que agora a gente vai utilizar para monitorar a nossa API. Então eu tenho aqui um gráfico de tempo de resposta, a gente criou uns códigos para isso variar bastante. Então vocês estão vendo aqui que teve um momento que a API estava extremamente lenta. Olha lá. A gente tem aqui um outro gráfico, que é o código de retorno, se ela está 200, se ela está ok ou não. E, de novo, a gente criou uma função para que ela retornasse erros diversos. E vocês estão vendo aqui, a linha de baixo é quando a API está ok. E as outras é quando ela deu um 403, um 404. Você está vendo ali na pontinha de cima do gráfico uma série de variações de códigos diferentes. Então, com isso, eu já sei se pelo menos a minha API está no ar, se ela está respondendo num tempo adequado ou não, e se não, eu tomo as providências. Maravilha! A partir dos ABICs 4.0, a gente tem suporte a HTTP. E é por isso que lá atrás, quando eu mostrei os verbos, alguns verbos estavam com asterisco, porque são os verbos que a ferramenta suporta. Então, a gente tem aqui o GET, o POST, o PUT e o READ. Então, vamos dar uma olhada naqueles mesmos exemplos, só que agora, em vez de usar o cur, eu vou usar os ABICs para fazer isso para mim. Então, olha lá. Tipo de dado agente HTTP, tipo de requisição, eu quero fazer um GET. Não preciso passar parâmetro adicional nenhum. Eu só vou ler uma informação. Aqui está o URL que eu quero ler. Maravilha. Agora, se eu quero fazer um post, lembra que quando eu faço um post, os dados têm que ir no pacote? Então eu vou passar aqui um cabeçalho, falando que a aplicação é do tipo JSON, e aqui no corpo eu vou passar a informação que eu quero enviar. Eu quero fazer um post, eu quero criar lá o meu ID número 4, só que dessa vez utilizando os ABICs para isso. Se eu quero fazer um put, novamente eu tenho que passar um cabeçalho, estou falando que o tipo de dado que eu estou enviando é um JSON, e aqui no corpo eu vou passar a informação que eu quero, nesse caso, put atualizar. Novamente eu estou removendo o registro 2 e atualizando ele com as informações do livro de A às ABICs. E, finalmente, se eu quero buscar apenas os cabeçalhos, eu não preciso passar nada. Eu simplesmente digo que é uma requisição do tipo head e qual é a URL que eu quero acessar.
Então aqui eu tenho o exemplo para vocês, ó. Fiz um get. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, nenhuma informação na segunda linha? Eu fiz um post, criei um novo registro lá. Apareceu aqui redes de computadores do professor Tannenbaum. Maravilha. Aqui, ó, eu fiz o meu último get antes do put. Veja que o ID 2 é Os Miseráveis do Victor Hugo. Depois que eu fiz o put, o ID 2 agora é o de As Abiques. Então eu usei os Abiques para automatizar aquilo que eu fazia via cur. Como que eu faço isso, Del? Você vai ficar lá atualizando o tempo todo? Não, aqui eu estou dando um exemplo. Provavelmente, esses dados que eu passei aqui viriam de uma macro. E esse item está agendado para ser feito em determinado momento. Ok? Não tem sentido eu ficar atualizando com a mesma informação a cada 1 minuto. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, a partir do 4.2, a gente passa a ter JSON nativo. Então, no corpo da solicitação, que eu já mostrei ali, eu posso enviar um formato JSON. E aí tem algumas observações que a gente precisa observar. As macros têm que ser string, número, verdadeiro ou falso. As macros usadas como string devem ser colocadas entre aspas duplas. O que o processamento dos Abiques vai fazer? Resolver isso, tirar a macro e colocar o valor dela dentro do pacote, e ele automaticamente escapa as aspas para a gente. Então você não precisa se preocupar que o seu dado não vai chegar lá com aspas. Os Abiques vai tirar para você. E se você não especificar o content type lá, automaticamente o padrão vai ser que seja uma aplicação JSON. Maravilha? Muito bem. E eu ainda tenho uma opção de dar um get ou de dar um head, receber esses valores e marcar uma caixinha lá chamada converter para JSON. Então, se eu estou pegando um head, por exemplo, os cabeçalhos são salvos como pares de atributo e valor sobre a chave header. Se o content type JSON for encontrado, o corpo será salvo como um objeto. Se não, o corpo que veio junto vai ser transformado tudo em uma única string. Essas duas informações eu tirei da documentação. Então, é só ir lá e ler a documentação, pessoal. Eu acho que esse é um diferencial fenomenal dos Abiques, que é a qualidade da documentação. É muito bem documentado, tem exemplo de tudo, só que o que eu sempre digo, aquilo é um manual. Não é como o nosso livro que eu vou pegar na sua mão e vou fazer uma construção ao longo do tempo. Um manual é uma referência, você já tem que saber o que você quer. Sabendo o que você quer, isso está lá na documentação com certeza. Maravilha. E aí a gente vai usar, quem viu o workshop hoje de manhã, eu não pude vir, mas foi abordado o tema pelo Hernandes de itens dependentes. E agora eu estou juntando as duas coisas. Eu estou fazendo um item dependente através do meu agente HTTP. Então, de novo, isso aqui eu peguei lá da documentação, é o exemplo 4, que é se conectar no Open Weather Map e pegar a previsão de tempo. E o que é sensacional do Open Weather Map é que você pode passar o idioma. Então vocês vão ver que todas as respostas estão em português. Olha só. Vocês vão ter uma imagem maior, mas só para vocês verem, vocês estão vendo aqui um obter clima, que é o item principal, e depois aqui são todos os itens dependentes que vão ser gerados. Então o item céu me traz as condições do céu, se está nublado, se não está nublado.
eu tenho um item que me traz a inclinação do vento, eu tenho um item que me traz a velocidade do vento, temperatura, a última leitura, a máxima, a mínima e a umidade. Eu peguei todos esses itens fazendo o quê? Uma única coleta e dessa coleta extraindo as informações que me interessam. Então tá aqui, ó, o obter clima é do tipo agente HTTP e o obter clima pressão, obter clima temperatura são do tipo itens dependentes. E agora aqui a resposta, ó. Eu tenho que o céu está limpo, acreditem em mim, vocês vão ver depois. Inclinação do vento 120 graus, umidade 73%, velocidade do vento 2,1 km por hora. E está aqui, ó. Essa é a resposta do obter clima. É um JSON enorme com tudo que a ferramenta me respondeu. Desse tudo, eu crio os itens dependentes para filtrar o pedacinho que me interessa. Então, olha só, o item pressão já está me trazendo aqui 1,02 kHPA. O item temperatura está me trazendo aqui 26,03 graus Celsius. Então, é um item que foi gerado com base nesse item pai. Muito bem. E aí a gente entra no tema DevOps. O Aécio falou um pouquinho e eu gostaria de reforçar alguns pontos rapidamente. Muito se fala de DevOps. DevOps não é cargo. DevOps não é você derrubar as paredes do escritório, botar todo mundo sentado junto e falar agora vocês são DevOps. DevOps, de novo, sendo muito sucinto, é o quê? É você sentar com o amiguinho e falar assim, qual que é o objetivo da gente? Resolver o problema do cliente. Então, como diz essa camiseta, só está pronto quando está em produção. Acabou aquele negócio de você fazer o seu pacotinho, jogar por cima do muro e falar assim, minha parte está pronto. Entregou para o cliente? Não. Então vocês todos estão na mesma. Não tem essa sua parte está pronto. Para o cliente não existe a sua parte. O cliente quer um produto. Então é você sentar junto, sentir as dores do amiguinho e aí ir lá e resolver isso da melhor maneira possível para entregar valor para o cliente. Maravilha? E aí a gente entra na nossa API. Está aqui, ó. Ela me retorna uma página de monitoramento, onde eu sei o status da minha aplicação, o meu microserviço está ok? O prato chegou na mesa do cliente? Agora imagina que você vê aquele prato de ravioli delicioso, mas um raviolinho está azedo. Não estragou seu prato inteiro? Então, se agora eu tenho pequenas engrenaginhas que formam um todo, eu preciso olhar cada uma dessas engrenaginhas. Então, aqui no nosso caso, a gente só tem duas. A gente tem o banco de dados e a gente tem o web service. Então, eu checo se individualmente cada engrenagem está ok, e se as duas estão ok, aí sim a minha aplicação está ok. Maravilha! Vou criar lá no meu pré-processamento o seguinte. Olha, eu vou coletar um item do tipo JSON. E aqui eu passei todo o caminho que eu quero para chegar na minha informação. Que é o quê? Status, database, status da database. Desculpa, results, database, status da database. Que é exatamente o que está aqui. Só que o que acontece? Você tem que entender que como isso é uma API, ela vai ser consumida por N aplicações. Então eu não posso chegar para o desenvolvedor e falar assim, retorna um 0 ou 1 aí, que é o que o monitoramento precisa. Não, cara. Isso aqui vai ser usado por todo mundo, lembra? É uma API, é para conectar com outros produtos, até com outras ferramentas de terceiro. O que o Zabbix me permite fazer?
criar uma expressão regular. Então eu digo para ele o seguinte: se você encontrou essa expressão regular aqui, ó, começa e termina com health, o que você faz? Transforma isso em 1. Porque a gente sabe que para os ABICs é muito melhor armazenar 0 ou 1 do que armazenar uma string. A minha trigger vai consumir muito menos se for 0 ou 1 do que se for uma trigger. Então eu uso os recursos dos ABICs para transformar isso em 1. Aí. Tá aí, pessoal. Não tem segredo. Só que qual o problema? E se não for health? Se não for health, o meu item vai ficar não suportado, porque essa expressão regular vai falhar, e aí eu tenho que criar uma trigger que diz o seguinte: se eu não estou recebendo dados, significa que algo na minha aplicação não está com status saudável, e por isso eu preciso ir lá checar. Então, é fácil de resolver. Os ABICs já te deu todas as ferramentas que você precisa, sem você ter que entrar em guerra com o desenvolvedor. Então, vamos resolver isso fácil. Você usa essa API para tudo e cria uma API para o monitoramento que resolve 0 ou 1. Gente, não dá. A gente não tem mais tempo. A demanda que o cliente traz para a gente, não dá para o desenvolvedor manter 2 APIs. E não dá para você ter essa postura intolerante, ninguém vai querer trabalhar com você. Então, use os recursos da ferramenta para pegar o que o desenvolvedor te entregou e transformar no que você precisa. Então, tá lá, ó. Se eu não recebi dados, eu tenho um problema. E no meu caso, o problema pode ser no web service, o problema pode ser no banco, ou o problema pode ser na minha aplicação como um todo. Se a sua aplicação tem 100 engrenagenzinhas, você tem que checar cada uma das engrenagenzinhas, cada um dos raviolinhos, nenhum deles vai poder estar azedo. Maravilha. Aqui a gente está vendo os nossos alertas, ó. Aconteceu, foi resolvido, aconteceu, foi resolvido, e no momento eu tenho 2 incidentes ativos. Porque se uma das engrenagens está com problema, a minha aplicação está com problema. Se no seu prato todo veio um raviolinho azedo, o gosto se espalhou para tudo. Maravilha. Aqui eu tenho toda a saída agora da mesma API quando ocorre um problema. Então agora eu estou com o status unhealthy. Uma falha ocorreu com a consulta do web service de valores. Esse description que o desenvolvedor colocou, eu posso transformar em um item que vai ser enviado na notificação. Então, olha só, eu estou aproveitando a descrição do desenvolvedor, por isso que todo mundo tem que sentar junto, entender as dores e falar assim, cara, coloca uma frase bem bonitinha aqui, não uma frase que faça sentido só para vocês do desenvolvimento, porque eu já uso essa frase para enviar a notificação para o técnico já saber qual é o problema. Então, tá ali, ó. E aí, o mais importante de tudo, documentação. Então, gente, não tem como, novamente, eu fazer essa palestra sozinho. Eu não sou desenvolvedor. Eu preciso de um desenvolvedor. E não tem como eu adivinhar quais foram os métodos que o cara fez. Então, não dá para o desenvolvedor também falar assim, olha lá o código, não consegue nem ler um código? Cara, eu não tenho tempo para isso, vamos sentar junto, vamos ser amiguinho, você me ajuda hoje, amanhã eu te ajudo, a gente entrega valor para o cliente. Então tá aqui, ó. Nessa documentação que a gente fez aqui, que foi feito pelo Postman, que é uma ferramenta para geração de APIs, ele já me traz aqui, ó, todos os verbos e uma descrição do que isso faz. Olha o capricho do desenvolvedor. Configurar delay, configurar web server fail, configurar database fail, inserir livro 1, 2, 3, 4, editar livro 2, e assim por diante, teste com delete. Então, o que acontece?
A documentação não me deixa dúvida. Além disso, clicando em qualquer um desses itens, ele já me mostra em qual endereço eu acesso essa informação. E se não bastasse, ele ainda tem o exemplo do Cur só para mim copiar e colar lá. Então o Postman, para quem não conhece, é uma ferramenta fantástica para se trabalhar com APIs. Você pode testar dentro dele e já gerar a documentação também. Aqui estão todas as referências que foram usadas na minha apresentação, para que nós dois conseguíssemos fazer tudo isso. E aí eu queria usar aqui só mais um minutinho para contar uma historinha para vocês. Lá no começo eu falei que o Thales é um aluno, ele ainda está fazendo a faculdade. E eu estava com esse tema, eu falei, pô, eu preciso falar desse tema, mas eu preciso de um desenvolvedor. E aí eu falei com um amigo, ele topou, mas depois aquelas coisas que acontecem no trampo, ele falou, cara, me mudaram de squad, me mudaram de gerente, não consigo mais te ajudar. E aí, de novo, a questão da empatia, de você sentir a dor do amiguinho. A gente estava lá, a hora do intervalo, pô, Thales, vamos tomar um café. Ah, e aí, Del, você vai lá pro evento? Vou, não sei o que, você vai palestrar? Cara, não vou palestrar, porque a ideia que eu tinha não vai rolar, etc. e tal. Ah, mas o que você pensou em fazer? Ah, eu pensei em falar isso, isso, isso. E ele falou assim, você está brincando comigo? Não, por quê? Cara, semana passada eu escrevi um artigo falando sobre uma interface que vê a saúde das APIs, que tem 90% do que você precisa. E aí eu fui lá, falei, cara, tem mesmo, você topa, não sei o quê. E aí a gente sentou junto, vimos qual que era a nossa necessidade, testamos, validamos, modificamos. Então, eu vou colocar lá no meu GitHub, vai estar lá disponível para vocês. Toda o XML desse arquivo, então você só pode subir, se você quiser subir uma VM, importar o host, e a gente vai disponibilizar lá também o Docker com essa API, para quem quiser brincar com ela, quem quiser reproduzir o que foi feito aqui. E aí, eu abro para dúvidas. Esse é um típico sysadmin desenvolvendo. Então ele vai lá, dá uma olhada no Stack Overflow, dá uma olhada no GitHub, e esse é o código. Pô, fiz meu mestrado inteiro assim. Aberto para perguntas, senhores. Só levantar a mão. Quando não tem pergunta, todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada. Não, você não pode. Assim, cara, você já respondeu a pergunta mais importante, que o código está no GitHub. Está no GitHub. Não precisa ter mais medo. É só ir lá e ler o código, pô. Del, você tem ideia de quanto tempo ele levou para desenvolver essa API? Uma semana. A gente fez uns ajustes, mas assim, basicamente, ele me entregou isso no sábado, eu não olhei, domingo eu não olhei, segunda eu fui olhar e aí a gente fez uns ajustezinhos nas madrugadas. Segunda. Quando eu cheguei aqui. Aqui é em produção, filho. Não, Go Horse não, tá bonitinho. Não é Go Horse não. Só é em cima do prazo, mas dentro do prazo. Senhores, obrigado pelas perguntas. Uma salva de palmas.